Meus queridos irmãos, nós vamos dentro de poucos instantes dar prosseguimento à consagração dos pastores que ainda restam. E antes, porém, eu gostaria de apresentar também aqui, que tem acabado de chegar, o senador Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, nosso irmão e nosso amigo. Nós tivemos a honra de batalhar muito no Rio de Janeiro pela sua eleição. E louvamos a Deus, porque ali foi uma luta de gigantes. Uma luta de gigantes. Mas ele triunfou. O seu trabalho, o seu nome, a sua garra, tudo isso foi tremendamente importante. Eu queria que vocês o saudassem também com uma calorosa salva de palmas. Presidente Manuel Ferreira, nosso bispo e nosso professor, pastor Abner, pastor Samuel, excelentíssimo senhor governador, pastor Everaldo, meu colega querido, deputado do Rio de Janeiro e deputado de Goiás, Deus abençoe todos os meus irmãos presentes. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre missões. Mas antes, eu queria deixar aqui uma experiência que eu vivi quando era menino ainda, que foi o nascimento da Igreja Universal do Reino de Deus. O Bispo Macedo foi da Igreja de Nova Vida durante 10 anos, mas ali ninguém viu nele qualquer virtude, qualquer valor para consagrá-lo sequer a obreiro. Dali saímos, fomos para a Casa da Bênção. Na Casa da Bênção foi consagrado R.R. Soares, foi consagrado Samuel Coutinho, mas o pastor líder também não viu no Bispo Macedo nenhuma virtude, nenhum valor, nada que chamasse atenção. Então ele não foi consagrado. Ele foi consagrado pelo R.R. Soares, muito mais pela amizade do que por virem nele qualquer virtude, qualquer índole, qualquer vocação, qualquer talento, Everaldo, para ser pastor. Pois bem, ele, sem nenhuma esperança de ministério, porque já faziam 20 anos de Bíblia, resolveu largar o emprego dele na loteria do estado do Rio de Janeiro. A minha família é uma família muito humilde que veio do interior do Rio. E ele então resolveu pedir à minha avó um conselho. E eu estava na casa da minha avó, com meus 15 anos de idade, almoçando na cozinha, quando ele entra e diz assim: mamãe, eu resolvi largar a loteria para pregar o evangelho. A minha avó ficou entibiada. Mas por quê? Porque a minha avó tinha conseguido aquele emprego para ele com o governador Carlos Lacerda, que tinha sido colega dela no interior do Rio de Janeiro. E ela conseguiu aquilo numa vigília cívica, na porta do palácio, com 2 filhos pequenos, com 15 anos. O governador passou de carro, viu aquela cena humilde, triste, aquela mulher, parou e reconheceu minha avó. Então ela disse: ô Geninha, o que você está fazendo aqui? Era 6h30 da manhã, o governador chegava cedo. Eu disse: eu vim pedir um emprego para meus filhos. Então um foi para a loteria, outro foi para o Detran. Ele não podia largar o emprego sem falar com a minha avó. Então a minha avó disse assim: mas meu filho, você tem certeza? Ele falou: mamãe, eu sinto uma vontade tão grande de pregar o evangelho. Mas você tem um emprego público, é que você ganha pouco, mas é para a vida toda. Ah, mamãe, mas eu sinto essa missão. Então a vovó falou assim: você vai largar, mas você só vai me prometer uma coisa. O que é, mamãe? Você não vai parar de pagar o carnê do INSS, que é para quando você ficar velho, você ter alguma coisa, meu filho. Então tá bom, mamãe. Hoje a igreja está em 170 países do mundo. A Record é um colosso, são centenas de rádios. Mas naquela ocasião, a preocupação da vovó era o carnê do INSS. Pastor Samuel, pastor Magner, pastor Abner, o que mudou a vida do bispo? Nesse momento nasceu a segunda filha dele. E eu fui visitá-la. Nasceu naquela época, Everaldo, no IASERJ, que hoje nem existe mais. Era onde nascia o filho dos funcionários públicos do Rio. Hoje não tem mais. O hospital era um colosso, hoje caiu aos pedaços. Meus irmãos, nasceu a segunda filha do bispo. Pastor Abner, ela nasce com um defeito que eu
pastor Davi Cabral, quando subi na enfermaria, não tive coragem de olhar. Ela nasceu sem o lábio, sem o céu da boca, sem o piso da boca. Crianças que nascem assim, nascem muito magrinhas. Crianças que nascem assim, nascem muito feinhas, choram o tempo todo. Depois é um sacrifício que elas não conseguem fazer sucção para mamar no peito da mãe. Vocês não imaginam o que é uma coisa dessa. Quando olhei, eu fiquei entibiado. E eu fui andando da Praça da Cruz Vermelha até a Glória, onde me olhava minha avó. Cada passo era uma lágrima. E eu dizia: meu Deus, por quê? Por que que um homem pobre, mas dizimista fiel, cujo sonho maior na vida é pregar o Evangelho, e não consegue uma chance, quando toma a decisão suprema da sua vida, de largar o único emprego que tem, e se dedicar à obra, recebe como prêmio um castigo, e dos piores, porque eu não sei se é a coisa mais dolorosa do que um pai chegar numa enfermaria de hospital, num berçário, para ver que a sua filha é a única feia, é a única deformada, é a única que chora o tempo todo com uma ferida enorme na boca. Eu não consegui entender. Fui para a casa da vovó, reuni meus parentes, meus tios, meus primos, e todo mundo ficou preocupado, que a primeira vez que acontecia aquilo na minha família. 5 horas da tarde ele chegou. E quando ele chegou, minha avó recebeu ele na porta, falou: meu filho. Ele falou: mamãe, ele falou 2 coisas que eu nunca mais vou esquecer. Primeira: mamãe, eu vou gostar mais dela do que da outra. A outra era uma princesinha, olhinhos verdes, cabelinho escorrido, uma boneca de porcelana. E ele falou isso: eu vou gostar mais dela do que da outra. Você sabe, parecia apenas um pai tentando compensar, parecia apenas um homem extravasando sua dor. Mas a Igreja Universal tem muito disso, de gostar do infeliz, do desgraçado. Nós todos evangélicos somos assim, mas na igreja isso é quase uma obsessão. Fazer programa toda madrugada, ir pela África e pelo mundo em busca do desgraçado, do aflito, do sofrido, do miserável, do macumbeiro, do pai de santo, é uma coisa que ficou marcada na nossa índole e na nossa vocação. Outra coisa que ele falou assim: eu não vou ficar com raiva de Deus não, mãe. Eu vou ficar com raiva do diabo. Agora é que eu vou pregar o Evangelho com mais amor e mais clamor. Olha, meus irmãos, tem coisas que acontecem na vida da gente que nós não conseguimos entender, e ninguém consegue nos dar uma explicação que alivie o nosso coração e a nossa dor. Mas nosso irmão Abacuque já deixou escrito uma frase imortal. Ele disse, o livro dele começa: por quê? Por quê? Por quê? Quando Israel estava cercado de inimigos, ele sabia que iam ser liquidados. Então ele disse que nesses momentos que nós não sabemos explicar o que acontece com nossos filhos, doenças inesperadas, acidentes, só há uma coisa a se dizer: o justo viverá pela sua fé, pela sua fé. E eu vou dizer para vocês, com todos os defeitos que a Igreja Universal tem, que tem muito, nós somos gente do povo, nós temos poucas virtudes, muito defeito, cometemos muitos erros. Mas um homem inexpressivo, obscuro, anônimo, passou a ser um grande líder, quando na sua angústia e na sua dor, ele foi um justo que viveu da sua fé. Nós vamos passar por isso. Essas coisas acontecem com nós todos. É uma dor, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que pensar, a gente não sabe o que dizer. Agora o único caminho é viver da fé. Graças a Deus, essa menina sobreviveu. Ela depois fez operação. Eles fizeram, a medicina cresceu, evoluiu. Hoje ela é casada com um pastor que toma conta da igreja na Inglaterra. Quem olha para ela nem vê. Ela nem fanha ficou, porque normalmente essas pessoas ficam fanha. Nem fanha ficou. Então, é aquela coisa. Deus faz isso. Abacuque, pastor Disseu, ele terminou o livro falando assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que não tenha ovelhas, eu glorificarei o Deus da minha salvação. Eu tinha que falar isso aqui porque eu sei que nós todos, nossa família da Assembleia, nós estamos vivendo um momento difícil, e eu precisava dar esse testemunho. Quem olha, a igreja é fruto disso, meus irmãos. Eu vou ler aqui um texto, 2 minutos, que eu escrevi para vocês, e que diz assim, apenas para falar uma coisa que me arde no coração. No final de 93, eu fui enviado ao continente africano, onde trabalhei por muitos anos, abrindo igreja em diversos países. Também naquela ocasião abri uma igreja em Madras, na Índia.
Em 99 voltei para o Brasil, fui morar em Irecê, no semiárido da Bahia, com a missão de criar uma fazenda que servisse de modelo para o Programa Brasileiro de Reforma Agrária, que possui 6.000 assentamentos, mas a grande maioria improdutivo, favelas rurais, porque o governo não consegue colocar dinheiro que é necessário para os nossos irmãos no campo. Os ricos não deixam. Hoje mesmo na revista Veja, se você abrir, vai estar lá uns pobres homens pendurando carne seca num varal, e a manchete da revista Veja, quem leu essa semana, é sombra, água fresca, farra. Meu Deus, será possível que os pobres não podem comer uma carne seca? Devido à repercussão da Fazenda Canaã, fui dessa vez enviado para a política. Confesso que naquele instante eu fiquei triste. Aceitei também, porque na Igreja Universal você não tem opção. Na Igreja Universal, quem conhece a Igreja Universal, aqui também não é muito diferente, não. Aqui mas você não tem muita opção. Então você vai, tem que ir. Então, mas eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração. E eu disse o seguinte: meu Deus, eu não faria isso com um filho meu. Eu não tiraria um filho do altar para a política. Fiz essa oração, calado, sozinho, eu com Deus. Mas confesso a vocês que eu estava equivocado, meus irmãos. Por quê? Porque quando eu me tornei senador, pastores de todas as igrejas começaram a me procurar com problemas no exterior. Problema na África, problema na Europa, no Sul, na América do Sul, na Argentina, em tudo quanto é lugar. E eu não sabia como ajudar. Recorri ao inesquecível presidente Lula, que Deus o abençoe e salve sua alma, nosso grande presidente. E eu lhe disse: mas como é que eu posso ajudar, querido? Eu falei: presidente, me dá uma carta sua, me apresentando aos presidentes desses países onde as igrejas estão com problema. E ele me deu. Ele escreveu cartas com a mão. Ele dizia assim ao presidente: olha, presidente, por exemplo, de Barbados, onde tinha uma igreja que os pastores estavam sendo expulsos, em nome das boas relações entre o Brasil e a sua nação, peço que atenda o senador, é meu amigo, e veja a situação dos brasileiros que aí se encontram. Os presidentes me receberam. E aí eu vi que tinha uma missão a cumprir. Porque eu mesmo abri uma igreja em Lusaka, na Zâmbia, em 1994, e os pastores tinham sido expulsos de lá. Com carta do presidente Lula, não só os pastores puderam voltar, como o presidente Rupi Banda deu para eles uma concessão de rádio e televisão para que eles pudessem pregar o evangelho naquele país pobre da África. Bom, nós brasileiros somos uma raça diferente. Por quê? Porque o ser humano, vocês sabem, é uma raça só, é um ser humano, mas ele tem 4 cores. Quem nasce na Ásia, pelo clima, pela comida, fica amarelo. Quem nasce na Índia, fica vermelho. Na África, fica escurinho. E quem vai para a Europa, fica branco. Você não tem escurinho na Europa. Você também não tem vermelho na Ásia. Você não tem amarelo na África. É uma coisa do solo, do clima, das coisas ali. Pois bem, e nós brasileiros? Nós não somos negros, nós não somos brancos, nós não somos vermelho e amarelo. Nós somos tudo isso e muito mais. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, porque nesse panelão racial, onde há 500 anos se retempera a alma do homem brasileiro, nós misturamos tudo. E, meus queridos e amados irmãos, há 2000 anos a igreja tenta cumprir a missão de levar o evangelho a todas as nações da terra. Até hoje não conseguiu. Nós não podemos contar mais com os americanos. Eles ficaram ricos e esqueceram. Os ingleses fizeram um grande papel no século XIX, mas também, pastor Davi Cabral, nós não podemos contar com eles. Qual é a raça que tem igrejas fortes como a nossa, que tem recursos, que tem rádio, que tem televisão, que tem aviões, que tem helicóptero? Qual é a raça capaz de entrar em qualquer país do mundo, sobretudo nas últimas fronteiras, que é a Índia, a China e os países árabes, se não o Brasil e os brasileiros? Se não nós, quem poderá cumprir essa missão? O nosso presidente Lula nos mostrou que é possível. Por quê? Porque ele fez um sucesso danado no mundo, porque foi o primeiro presidente do Brasil que não tinha vergonha de ser brasileiro, se expressava como nós, sentia como nós, falava como nós, se vestia como nós. Ele entrou no mundo inteiro e foi chamado pelo presidente da República dos Estados Unidos. Esse é o cara. Ele fundou na sua intuição,
foi um dos que ajudou a montar o BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. O IBAS, que também inclui a África do Sul, ele fez acordo com Ahmadinejad, que o mundo inteiro odiava. Eu não vou entrar aqui em fatores ideológicos ou políticos, mas para nós que temos sede de alma, que queremos ganhar os muçulmanos que até hoje apedrejam suas mulheres, queremos falar de Jesus para eles. Olha, os brasileiros são muito aceitos, muito bem aceitos, graças ao nosso presidente. De tal maneira que hoje eu vim pedir aos irmãos oração pelos pastores. Oração não é só isso não, oração, paciência, tolerância, amor, misericórdia. A gente interrompe púlpito, a gente interrompe culto, a gente fica pedindo para um e para outro, porque nós somos políticos, nós dependemos dos irmãos, da compreensão dos irmãos, da compaixão dos irmãos. E agora, vocês podem ter certeza, os evangélicos vão crescer na política, todos eles. Nós temos jovens, meninos, o filho do pastor Everaldo é uma esperança. Nós temos prata da casa. Um dia, essa nação vai eleger um presidente evangélico. E aí, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós poderemos erguer os nossos olhos aos horizontes infinitos da esperança que estão brancos para a ceifa e rasgar neles a perspectiva iluminada e gloriosa do nosso destino de ser a igreja evangelizadora dos últimos dias, a levar o evangelho a todas as nações da terra. E aí poderemos sim erguer também os olhos aos céus e esperar que aquele que um dia o mundo crucificou, agora veja descendo com a sua glória e o seu poder sobre as nuvens. É a batalha final. Bispo Manuel Ferreira é um homem que lutou muito. Bispo Macedo está chegando quase aos 70 anos. Esses grandes líderes serão chamados a uma batalha final. Há uma batalha final. Só falta o cumprimento de nós chegarmos o evangelho a todas as nações. Já vieram maremoto, terremoto, corrupção, pecado, Sodoma e Gomorra. Pastor Abner fala, internet é infernet. É Sodoma e Gomorra em dimensão planetária. É infernet. Tudo que estava previsto já se cumpriu. O que está faltando? O evangelho chegar a todas as nações da terra. Eu fui pastor na Índia. Eu abri igreja na África, hoje eu volto, tem centenas de igrejas. Na Índia tem a mesma igreja que eu abri em 94 em Madras. Semana retrasada eu falei com o pastor, ele falou para mim, eu estava dando folheto na porta da igreja, a polícia veio e me reprimiu. Eu fui no embaixador da Índia, falei com ele falou, Crivella, nós não temos nenhum interesse da vista para igreja nenhuma. Eu falei, mas você sabe que tem pastores lá. Ele falou, mas é uma ofensa ao país. Eu falei, você chama de ofensa, nós chamamos de amor às almas. E o Espírito Santo vai fazer uma obra grande. Haverá na nossa geração uma batalha final.